Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Meraki. É uma honra e um privilégio imenso tê-los aqui. Muito obrigada a todos que já têm acompanhado o canal, têm assistido os vídeos, compartilhado, já estão inscritos. Obrigada mesmo de coração, é um privilégio estar aqui conversando com vocês e um privilégio também tê-los aqui dedicando o seu tempo para ouvir o que eu tenho para dizer. Então eu me sinto muito honrada. E a todos que estão passando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e obrigada por assistir. Fica até o fim desse vídeo para ver se você tem afinidade com a minha energia e se você tiver, lembre-se de se inscrever no canal. Ativar o sininho também para receber notificação cada vez que eu compartilho vídeo novo, tá bom? Muito obrigada. Gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre traição. Fico cansada só de pensar no tema que eu escolhi, mas bora lá, né? A gente tem que falar de assuntos desconfortáveis às vezes. É importante, é uma área, um assunto que todos nós que ousamos, não sei se é bem uma ousadia, acredito que sim. Acho que as pessoas podem escolher não experienciar isso, mas se nós temos essa vulnerabilidade de sair da zona de conforto e tentar um relacionamento, nós corremos sim o risco de sermos abandonados, traídos, decepcionados, enfim. Eu lembrei agora, eu não estava planejando falar sobre isso, mas eu tenho um filho de 18 anos que tem uma namorada que é uma gracinha, uma linda, e eles já estão juntos há quase 2 anos e eles são muito unidos, assim, eles têm um relacionamento muito saudável, eu acredito. E eles dão espaço um para o outro, são melhores amigos também, enfim, muito maduros. Eu até penso, nossa, eu com 45 anos não sei se eu já tive um relacionamento assim tão evoluído. Mas enfim, um dos amigos deles, de um amigo em comum deles, eles têm um grupo bem grande, assim, eles se conhecem desde a escola primária e tem esse grupo já há mais de 10 anos. Imagina, meu filho tem 18 e já tem amigos de mais de 10 anos, é um grupo mais ou menos grande. E um dos meninos traiu a namorada com uma outra menina do grupo também. E foi o maior bafafá, assim, e tipo... esse menino é muito próximo do meu filho e, enfim, o meu filho me confidenciou, não, me contou a história e depois a namorada dele conversou comigo e me contou que as amigas dela estavam a criticando por ainda ser amiga dele. Aí eu respondi o seguinte, ele já tá sofrendo, esse menino tá se sentindo realmente muito culpado. Então, tipo, às vezes a gente tem que ser amigo, sabe? A gente não tem que perdoar e relevar os erros dos outros. Às vezes ser um amigo fiel, um amigo leal, não fiel, é dizer, olha, eu não concordo com o que você fez, você pisou na bola mesmo, não estou de acordo, mas tô aqui, sou seu amigo e para o que der e vier, eu vou estar aqui oferecendo o meu ombro. Nessa situação que ele realmente, o menino está se sentindo culpado e lidando muito com a perda também, e teve a coragem de assumir. Enfim, mas essa é outra história. O que eu quero dizer é que cada situação é única e às vezes a gente tem que usar o nosso bom senso, mas a gente tem que examinar as coisas individualmente. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio e pensar e generalizarmos, achar que todo mundo é assim e os homens são todos cafajestes mesmo, são todos cachorros e ninguém presta. Isso é que eu discordo. Eu acredito sim que há pessoas que não são idôneas, que são cafajestes, narcisistas, mas eu acredito sim que há muita gente boa e eu acho que não é justo os bons pagarem pelos erros dos outros também. Eu tive primeiramente a inspiração, fui instigada a falar sobre esse assunto porque eu estava ouvindo um vídeo, eu estava assistindo um vídeo da Antônia Fantonelli e ela disse o seguinte, eu não assisti todo o vídeo porque eu estava só passando, eu assisto algumas coisas dela às vezes,
mas ela disse o seguinte, o tema tinha a ver com traição, e ela disse assim, eu sou uma das pessoas mais chifrudas que eu conheço. E aí também ela fez um comentário em relação aos homens, de um modo geral, os homens cafajestes, fracos, atraírem as mulheres fortes, o contrário na realidade, que mulheres fortes atraem homens cafajestes. Eu não estou dizendo que ela esteja errada, mas eu acho que é uma generalização. Eu acredito que tem esse fator, sim, haja esse fator, que às vezes mulheres fortes, que se mostram independentes, corajosas, lutadoras, acabam emanando essa energia de autossuficiência e acabam atraindo homens que tentam tirar vantagem ou se encostar. Mas a minha questão... Aí, outra questão interessante, a Antônia Fantonelli contou uma história que eu não sabia. Eu já sabia que a Madonna tinha sido casada com o Guy Ritchie, mas eu não sabia dessa história. Que durante o relacionamento da Madonna com o Guy Ritchie, e a Madonna é uma deusa, uma musa, uma pessoa, uma mulher assim que com tanto poder feminino, tanta energia, tanta força, né? Quem não admira a Madonna nesse sentido de ser deusa, né? E que a Madonna estava já em um relacionamento, não sei se já estava casada com o Guy Ritchie, a Antônia Fontanelli que contou essa história. E aí o Guy Ritchie não foi em um dos shows dela, e depois do show ela foi atrás dele, se humilhou, e ele estava bebendo num bar lá com os amigos e não deu a mínima bola para ela, e ela realmente se humilhou, dormiu lá num cantinho jogada, não sei dos detalhes. Então, gente, se a Madonna passa por isso, né, o que eu quero dizer é o seguinte, não importa o quão maravilhosa ou perfeita ou idealizada você seja, o quão poderosa você seja como mulher, nós todos estamos suscetíveis a essa vulnerabilidade, a essa decepção, a esse coração partido às vezes. Outro exemplo também, eu tinha uma conhecida, uma colega de trabalho há muitos anos que dizia, se a Lady Di, a princesa Diana, foi traída, foi deixada, imagina, a princesa Diana, linda, né, uma diva total, muito admirada no mundo inteiro. Eu acredito que ela tenha sido a pessoa mais fotografada do mundo. Agora, não sei se não foi a Marilyn Monroe ou a princesa Diana, mas enfim, acho que foi a princesa Diana. E o príncipe Charles casou já com a princesa Diana, sendo apaixonado pela Camila, e acabou deixando, ele não pôde casar com a Camila porque a Camila já era divorciada, mas se olhar por beleza, a princesa Diana era muito mais linda, mais amada, o mundo amava a princesa Diana, mas o coração dele batia pela Camila. Enfim, então a gente não sabe, às vezes não quer dizer que eu não seja boa o suficiente. Esse é o meu ponto, gente, esse é o ponto principal. Às vezes não é você, sabe? Às vezes são as circunstâncias ou a maneira como a gente entrou nesse relacionamento também. Já vou explicar o porquê. E outra questão também... eu também ouvi um vídeo, aconteceu assim várias situações nessa semana que eu pensei assim, não, vou ter que falar sobre isso. Aí eu também passei por um outro vídeo no qual como é o nome dela? A Cameron Diaz estava falando sobre a decepção amorosa dela com o Justin Timberlake, que é um cantor famoso, e a Cameron Diaz também é uma atriz muito famosa. E eles estavam morando juntos, eles tinham um relacionamento, e ele acabou abandonando ela 2 semanas depois. Ele estava morando com outra, que era uma outra famosa, mas eu nem lembro o nome da famosa. Então, gente, será realmente, parece que a evidência, a estatística mostra que sim, que as mulheres lindas, famosas, poderosas atraem homens cafajestes que as abandonam. Gente, não tá totalmente errado, eu acredito, no meu ponto de vista. Às vezes a gente realmente atrai homens fracos, como eu disse no começo desse vídeo. Mas, às vezes, a gente tem que olhar, muitas vezes, não adianta ficar culpando o outro. Eu não tô dizendo que os homens são santinhos, que eles não são cafajestes. Mas não são todos os homens que são cafajestes. E às vezes o coração deles muda de interesse, às vezes eles deixam de se apaixonar, deixam de estar apaixonados por aquela mulher ou pela gente. Mas nem sempre é por cafajestagem. Às vezes também, gente, eu sou uma feminista de carteirinha, mas eu só tô convidando vocês para verem as circunstâncias de um outro ângulo.
muito frequentemente, deixa eu fechar essa porta aqui. Muito frequentemente, as mulheres têm muito mais força e determinação para resolver a situação, para falar as claras sobre o sentimento delas. Para os homens, de um modo geral, também não é 100%, eles têm mais dificuldade de expor o sentimento. Então, eles acabam saindo pela tangente quando já estão com outra e não se explicaram. E isso, para nós, mulheres, é muito difícil, porque a gente gosta de explicação, a gente gosta de fechamento. E eles não gostam de lidar com essa questão emocional muito profunda. Mas, o que eu queria dizer para vocês? O meu convite, tá? Mas e aí? Qual é o ponto que eu quero chegar? O meu ponto, gente, o ponto principal de eu tocar nesse assunto aqui com vocês é que não importa se o outro seja cafajeste, só que se a gente se focar, a gente acreditar que todos são cafajestes, a gente tá dando um tiro no próprio pé. Então, talvez a gente não tenha tido sorte ou maturidade ou inteligência emocional, ou a gente estava vibrando naquela energia, que é o mais provável, eu acredito, e acabamos atraindo essas pessoas que não estão num lugar legal em termos de evolução e inteligência emocional também, que talvez não tenham a maturidade, o reconhecimento, os valores, a idoneidade para nos vermos, para ver a gente como nós somos, o nosso melhor, e acabam tirando a gente de... não sei como é que diz em português, em inglês a gente fala take for granted, mas eu não sei nem como se traduz isso. Não dando valor pra gente, tá? Acabam desvalorizando, não vendo as nossas reais qualidades. Então, porque o meu convite é que a gente se examine e pense por que eu tava atraindo esse tipo de homem, sabe? Por que eu tava... Era minha autoestima... Eu tive um relacionamento, que eu não quero entrar muito em detalhes aqui, porque envolve a privacidade de um dos meus filhos. Mas eu tive um relacionamento com uma pessoa que era extremamente narcisista, ou como a Vanessa de Oliveira costuma chamar, um psicopata do coração. Era uma pessoa que não tinha muita empatia, que não valorizava os meus sentimentos e muitas vezes não me respeitava. Mas eu entrei, na época, isso faz mais de 20 anos, eu entrei naquela competição do ego, sabe? Eu fui muito ligada no ego porque eu queria provar que eu era capaz, que eu ia conseguir vencer as dificuldades, as outras mulheres com quem ele estava envolvido. Gente, o que eu estava fazendo? Eu estava baixando o meu nível, a minha autoestima estava tão baixa que eu estava botando meu nível bem baixo mesmo, para querer competir. Então, esse é o meu convite. Eu não sei, claro que às vezes tem situações muito injustas, que a gente confia, que a gente se doa e a pessoa não valoriza. Mas o meu convite é que a gente examine como a gente está vibrando, a nossa energia, e também, isso é muito importante. Se tem uma coisa que eu sugiro que vocês tomem nota, é o que eu vou dizer agora. É realmente avaliar, visualizar o porquê que a gente baixa a guarda, a gente baixa os nossos requisitos muito para aqueles caras, para os homens que a gente gosta. Por exemplo, se eu tenho um primeiro encontro, um date com uma pessoa nova, mas eu não tô muito afim desse rapaz. Aí eu tô meio resfriada e esse cara tá sempre atrás de mim. Aí eu digo pra ele, eu tô meio resfriada hoje, não posso. Tudo bem, eu nem me importo muito. Ou se o cara cancela comigo, eu também não me importo muito, porque eu não tô muito investida nele. Agora, se é um carinha que eu tô muito afim, que eu me sinto super atraída, que eu tenho bastante interesse e eu tô meio resfriada, eu tomo um monte de chá de gengibre com limão e mel, eu me cuido e eu dou um jeito e consigo fazer tudo que eu tenho que fazer pra estar pronta, sabe? Eu não fico arrumando empecilho, eu tento todas as possibilidades para eu conseguir ir no encontro com esse cara. Aí se o cara diz assim pra mim, mas eu não vou poder hoje porque o meu carro estragou. Não tem problema, eu pego um Uber, vou na casa dele, eu dirijo até a casa dele. Então, o que eu quero dizer? O cara que a gente gosta mais, que a gente tem interesse, a gente baixa muito o nosso standard. A gente não liga pros empecilhos, a gente não dá, às vezes, espaço pro cara nos conquistar, porque a gente faz o trabalho do homem, a gente se liga, e isso não é machismo, gente.
é que eu acredito que nós às vezes temos que nos relaxar um pouquinho e ficar no nosso espaço de deusas. A gente tem que parar de querer lutar, de ser a lutadora, a guerreira, para ir lá e pegar o que a gente quer. Isso é muito bom no lado profissional, mas no âmbito amoroso, às vezes a gente tem que realmente relaxar, esperar e ficar no nosso trono de deusas esperando que o homem faça o trabalho dele, que ele seja o guerreiro, o lutador e venha atrás da gente. Então, essa é a minha dica de hoje. Aquele cara que você realmente está interessada, que você gosta, que você está apaixonada, é com esse aí que você tem que ter mais standard. É esse aí que tem que batalhar mais para ter você. Ou, por exemplo, se você está começando um relacionamento e você sabe que o cara tá meio enrolado lá com a ex, ou que ele, por exemplo, não paga pensão pro filho. Gente, isso é uma coisa assim, ó, o cara que não paga pensão pro filho, ele já tá mostrando pra você, se ele não tem preocupação em ter o cuidado com o filho dele, você acha que ele vai ter cuidado com você depois, lá na frente no relacionamento? Ou se ele fala mal da ex, que a ex é uma vaca, que não sei o quê, então, você acha que você vai ser diferente? Se ele não tem respeito com a mãe, com a irmã, com a ex, com as outras mulheres, ele não vai ser diferente com você. Então, esses sinais a gente consegue visualizar desde o começo. Então, por que a gente baixa a guarda, a gente aceita pequenas infrações no começo? O cara que você realmente gosta é o que você tem que levantar o standard, o limite, a barreira mais ainda para ele correr atrás. Correr atrás, entre aspas, para ele ter que conquistar você. Por exemplo, se você sabe que o cara é um kamikaze, uma pessoa que gosta de curtir, que não quer compromisso, mas você tá super afim do cara, mas você quer um relacionamento sério, então não fica com o cara. Diz pra ele, olha, eu acho que a gente não tá na mesma página, você quer uma coisa diferente do que eu quero um relacionamento sério, e você não parece que não tem isso pra me oferecer, então não. Aí ele vai estudar você e vai ver, ela se valoriza. E ele vai batalhar um pouco mais para ter você. Agora, se você aceita tudo, qualquer bobagem, se você não tem muito standard, se você vai pra cama com ele na primeira tentativazinha, no primeiro convite dele, ele pensa assim, eu não tenho que fazer muito esforço, então pra que eu vou me comprometer se eu já tenho tudo que eu quero? Então, gente, é muito simples. Isso não garante que você não vai se decepcionar, que você não vai ser traída. Mas tem muito homem bom sim. E se você achar que são todos cachorros cafajestes, a sua energia vai estar focada no que é ruim e você não vai atrair os bons. Então, gente, examine o porquê que você estava naquela fase de atrair homens que não tinham muito respeito, não tinham muitos valores, e veja no que você pode dar um upgrade em você mesmo, na sua conduta, na sua autoestima, como você se melhora. Faz exercícios de autoestima, se olha no espelho e diga que você é bonita, que você é inteligente, diga pra si mesmo, olhando no seu olho, acredite no que você está dizendo, que os outros vão ver essa energia também, eles vão pegar a vibe e vão ver o que você tem de bom, o que você tem de forte, o que você tem de poderosa, porque quando você fica naquela energia, eu fui traída, fui pisada, fui machucada, você acaba emanando essa energia também. Então os outros já veem que você não tá se acreditando muito em si mesmo, em si mesma. Tá bom, gente? Essa é a minha dica de hoje. Lembre-se de deixar os comentários de vocês, curtirem, manda para as amigas, por favor. Um beijo grande e até a próxima. Obrigada!